Olá! O tópico da aula de hoje, na verdade, é um defeito. É uma característica gerada quando nós temos a presença de geometrias que impeçam o fluxo de material. Chama-se linha de emenda, ou também solda fria. A gente vai ver um pouco mais sobre ela nesses slides. Essa linha de emenda, ou linha de solda, ou até solda fria, ela é causada quando nós temos a entrada de material por um ponto de injeção, esse material tem um fluxo e esse fluxo é interrompido. Neste caso, ele é interrompido por esse furo. E nós temos, a partir disso, é a produção de dois fluxos, a divisão desse fluxo principal em dois fluxos. Então, o fluxo chafariz agora se separou em dois, porém, a partir da passagem da obstrução, o material não tem vontade de se encontrar novamente no centro. O que ele faz, em geral, é se movimentar no sentido que ele já vinha. Então, nós tínhamos um movimento aqui de avanço nesse sentido, e o mais provável é que o material continue avançando em alta velocidade desta forma, mesmo havendo um espaço vazio no centro. A gente consegue enxergar isso porque nessa peça houve uma troca de cores, a gente consegue ver ainda, dentro da peça transparente, linhas brancas. Observem que o fluxo que vinha avançando nesse sentido começa a ter esta configuração aqui. Por quê? Continua ainda sendo mais fácil a avançar do que mudar a sua direção. Então é muito mais fácil andar na reta do que na curva. Com isso, muita pouca pressão é aplicada entre o encontro das duas frentes que se juntam nesse ponto. Então nós temos aqui o material sendo comprimido contra o outro, mas a gente não tem pressão. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que, conforme o fluxo avança dentro do molde, ele se encontra com partículas de ar gelado, já que o molde está frio. Este ar gelado vai resfriando toda a nossa frente de fluxo. Esse resfriamento acaba reduzindo bastante a temperatura a ponto de muitas vezes solidificar a frente de avanço do material. Ou então até reduzir a ponto de impedir quando essas duas frentes vão se encontrar aqui, então essas duas frentes se encontraram, eu não tenho temperatura suficiente agora para fazer com que as cadeias voltem a se enovelar costurando essa emenda. Então o que nós temos aqui é uma aproximação de duas frentes, só que essa aproximação não teve adesão, não teve uma mistura das duas linhas de material. Qual que é o problema disso? Eu não tenho resistência nenhuma neste sentido aqui. Já que o material avançou muito mais, as cadeias estão alinhadas muito mais nesse sentido, do que operando para fechar essa emenda. Observe que aqui eu tenho uma presença de um segundo furo. E aqui a gente consegue ver nitidamente o encontro do material. Ele está muito mais interessado em avançar do que se movimentar lateralmente. Então eu vou ter uma nova emenda, e essa emenda agora muito mais frágil do que a primeira. Quando eu pego essa peça e continuo a injeção dela, eu consigo ver que a continuidade dessa injeção aqui, então a gente consegue ver esse avanço dessa linha, ela continua predominantemente no mesmo sentido que já vinha sendo o fluxo do material. Inclusive, consegue ver que ao final nós temos a continuidade desse fluxo bipartido, mesmo já estando uma boa distância agora do furo que causou o problema. Se a gente pegar essa peça aqui e cortar ela no meio nesse sentido e olhar através dela, o que nós vamos enxergar é isso aqui. Nós temos uma frente de fluxo de um lado, uma segunda frente de fluxo do outro, e entre as duas, uma emenda. E essa emenda é visível. E essa emenda pode não só ser uma emenda fraca, mas também ter a presença de vazios e bolhas, porque o ar, ao ser compactado e preso entre duas frentes, ele pode ficar ali retido, não tendo para onde sair. Então é um problema grave, é um defeito, mas é um defeito caracterizado pela geometria da peça, pelo nosso projeto de produto. Não é só pela presença de furos que nós vamos encontrar essa geração de defeito. Uma outra causa é a presença de múltiplos pontos de injeção. Nesse caso aqui, esse componente é o componente interno de um registro, de uma válvula de torneira. Foi-se pensado em utilizar dois pontos de injeção para facilitar o preenchimento. E nós tivemos aqui este ponto de injeção preencheu a parte superior da peça, este ponto de injeção preencheu a parte inferior da peça, porém, em algum momento, essas duas linhas
de avanço de material, essas duas frentes de fluxo, se encontraram. E nesse caso, se encontraram na rosca. A rosca é a parte mais frágil, primeiro porque ele tem uma geometria que reduz a seção da peça. Então, se eu tracionar essa peça dos dois lados, eu já tenho um ponto aqui de acúmulo de tensão que vai facilitar uma ruptura. Além disso, uma rosca é o ponto onde eu faço a rotação, mas o que eu estou fazendo é puxando aqueles elementos de rosca ali para os lados. Então, tu já tem um ponto natural de tração. Então, o que aconteceu? Essa peça foi projetada para aguentar uma certa pressão de torque, de torção, porém, ela se rompia a uma tensão muito menor. E isso é causado porque existia uma solda fria, que é invisível, nesse caso a gente tem dificuldade em enxergar ela, frente da primeira, quando eu tenho uma peça que é semi-transparente, aqui transparente com alguns elementos, nessa peça aqui, onde ela é toda branca, a gente tem dificuldade em enxergar que aqui houve uma emenda fria. Somente com alguns testes a gente consegue cortar essa peça aqui e talvez achar algum ponto que apresente isso com mais clareza. Aqui a gente tem mais uma demonstração que não é só defeito mecânico ou baixa resistência mecânica, que é uma característica, uma consequência dessa característica. Aqui a gente tem um painel de veículo, de cockpit, e observem que os furos podem até ter reduzido consideravelmente a resistência mecânica localizada. É importante tratar, inclusive. Se eu tenho uma peça relativamente longa, com um ponto de injeção aqui, com um furo, como eu tinha naquele exemplo inicial, eu vou ter a divisão do fluxo e vou ter a presença de uma linha de emenda. Só que essa linha de emenda perde a sua eficácia, perde a sua razão de ser, quão longe eu estou do meu avanço. Porque ao longo do tempo, o material vai ter agora a capacidade de novamente se misturar e eu vou ter o enovelamento das cadeias nessa região e com isso, no final da peça, eu já não tenho mais esse efeito. Então, quanto mais longe eu estou do meu furo, do meu agente causador do efeito, menos sensível, menos significativo ele é. Mas é importante ressaltar que esta região é bem provável que seja afetada, tenha baixa redução. Mas dependendo da peça, isso até pode ser aceitável. Porém, no caso de um acabamento, de uma peça com uma textura, uma peça que eu tenha algum tipo de pigmentação, essa pigmentação mostra uma alteração de cor, observem aqui. Eu tenho este painel aqui, esse pedaço de cockpit, e ele foi injetado com 2 pontos de injeção, além de ter furos. Nessa peça, eu tenho um ponto de injeção localizado mais ou menos por aqui e outro mais ou menos por esse lado aqui. A entrada de material foi criando o meu avanço, e a primeira coisa que eu tenho é, a partir destes furos, a criação, então, de uma linha que vai seguir essa linha de emenda, já que parte do fluxo veio por esse lado e parte veio por esse lado, mesmo que seja um fluxo interrompido muito pouco, já que eu tenho um furo pequeno e uma área grande, mesmo assim foi suficiente para impedir que as partículas de pigmento tivessem o seu curso natural e ficassem acumuladas, retidas aqui. Perdão? Perdão, já retornamos aqui. Então já é suficiente para manter esse material retido e dificultar a dissipação dele ao longo da peça. Então a gente consegue chegar a partir de todos os pontos de injeção. Ó. Eu tenho ponto de injeção aqui, já que o meu fluxo começou a ser impedido nesse sentido. Eu tenho ponto de injeção por aqui, já que o fluxo foi impedido nesse sentido. E além disso, um ponto de injeção nessa região, um ponto de injeção nessa região, acabou gerando um encontro de uma linha de fluxo deste lado e um encontro de uma linha de fluxo deste lado. Eu também tenho uma linha de emenda no centro da peça. Então é um defeito que foi gerado por uma presença de furos, também por múltiplos pontos de injeção. Não deve ser um defeito mecânico, já que um furo muito pequeno e uma área muito grande, é bem provável que o fluxo conseguiu se dissipar aqui ao longo desse furo. Porém,
o efeito visual, o acabamento, o design da peça foi consideravelmente comprometido. Uma das possibilidades aqui seria a substituição desse pigmento por um pigmento que não tem a capacidade de se reter tanto, talvez partículas menores, tenham mais facilidade de escoar junto com o fluxo e não fariam esse efeito aqui tão severo. Observem que em telefones, a resistência da carcaça tem muitas aberturas, então independente do ponto de localização aqui, do ponto de injeção, é bem provável que eu vou ter um efeito bem drástico, bem severo dessas linhas de partição. Era o que constava.